Boa noite. Boa noite. A prefeita de Ribeirão Preto, Darcy Vera, do PSD, é presa por suspeita de desvio de 200 milhões de reais. A OAB pede que Renan Calheiros se afaste da presidência do Senado porque se tornou réu no Supremo. 3 meses depois do impeachment, Dilma assume presidência do Conselho de Fundação ligada ao PT. O IBGE mostra que aumentou o número de jovens brasileiros que não estudam nem trabalham. Mortos na tragédia da Chapecoense serão velados no estádio amanhã e os colombianos se despedem com mais uma homenagem. Outra falha aparece. A empresa aérea da Bolívia mentiu às autoridades da Colômbia sobre a origem do voo. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Mosquito Aedes aegypti. Com o verão chegando, os cuidados para eliminar os criadouros devem ser muito maiores. Além da dengue, o mosquito também transmite a chikungunya e o Zika vírus. Seu Elcio está fazendo a lição de casa no combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya. Ele procura e elimina todos os possíveis criadouros. Todas as pessoas que têm a geladeira, lá atrás tem uma bandeja embaixo, aonde você descongela, ela pinga ali uma quantidade de água. Aí você fala, puxa vida, mas eu tiro minhas plantas lá de fora, deixo tudo limpinho. Ué, tá cheio de mosquitos dentro da minha casa. É a bandeja da geladeira. Aqui na cidade de São Paulo, houve uma queda expressiva nos casos e óbitos por causa da dengue. Até outubro deste ano, foram quase 16 mil, com 7 mortes, contra mais de 100 mil no mesmo período do ano passado, com 25 mortes. Já em relação ao Zika vírus, a cidade registrou até outubro deste ano 9 casos, além de 41 de chikungunya, e os pacientes foram infectados na capital paulista. A gente precisa levar a informação à população para que essa população nos ajude a combater esse vetor que é o Aedes aegypti e que hoje leva não só a dengue, mas a chikungunya e a Zika vírus também. No Dia Nacional de Combate ao Mosquito, em São Paulo, crianças da rede estadual de ensino fizeram várias atividades de conscientização sobre a importância de eliminar o Aedes aegypti. Ele tem várias características iguais à do pernilongo normal, só que as pernas dele é listrada, é preto e branco. Não pode deixar a piscina descoberta, não pode deixar água parada, porque a água parada lá é onde eles se procriam. Durante o evento, o governador Geraldo Alckmin falou sobre a expectativa para que a vacina da dengue chegue aos postos de saúde. A primeira do mundo, tetravalente, contra os 4 tipos, 1, 2, 3 e 4 de dengue, de vírus, e de outro lado, única, que é dose única, já está na última fase, que é a fase clínica. Pode ser que no ano que vem a gente já tenha a resposta. Aí encaminha para a Anvisa, pedindo o registro, e a fábrica para a produção no Butantan está quase pronta. Mais 60, 90 dias ela estará concluída. Com o verão chegando, a atenção dobra em relação ao mosquito, já que ele se reproduz mais rapidamente nessa época do ano. Enquanto a vacina contra a dengue não vem, o jeito mesmo é não deixar a água parada. Você tem que ajudar a combater o mosquito, todo mundo colocando garrafa para baixo, colocando vaso, potinho de xaxim das plantas, a aguinha do cachorro no potinho, sempre trocar diariamente. E o calor voltou. Depois de uma manhã fria, o sol apareceu e os termômetros marcaram 28 graus à tarde. Mas parece que um sistema de baixa pressão está avançando e o tempo deve voltar a fechar no fim de semana. Vamos aos detalhes da previsão hoje com Fernanda Azevedo. A previsão é de temporais nos estados do sul, centro-oeste e sudeste do país. Um sistema de baixa pressão atmosférica avança e traz chuva volumosa em toda a área escura do mapa, que vai do Rio Grande do Sul, Paraná, passa por São Paulo e vai até o sul do Mato Grosso. Tempo seco mesmo, só no Amapá e nessa grande área aqui do Nordeste. Nessas áreas faz muito calor e a umidade cai. Vamos ver agora algumas temperaturas.
em Teresina faz sol o dia todo e os termômetros vão chegar aos 36 graus. Já em Curitiba, a temperatura não vai passar dos 20 e tem alerta de temporais muito fortes por lá. Em Belo Horizonte, só chove à tarde por causa do tempo abafado, máxima de 31 graus. A mesma situação em Palmas, só chove à tarde, mas lá a máxima vai aos 36 graus. Agora vamos falar aqui de São Paulo. Amanhã tem previsão de chuva forte logo pela manhã em quase todo o estado. Em algumas regiões, a chuva vem acompanhada de ventos fortes, raios e granizo. Mesmo assim, o tempo segue abafado. No centro-oeste, faz 31 graus em Araçatuba. Mais ao norte, chega aos 29 graus em Barretos e na região de Campinas, máxima de 28 graus. Vamos falar agora aqui da cidade de São Paulo. Amanhã teremos sol aqui na capital de manhã, mas a previsão é de chuva à tarde e até de temporais à noite. Mínima de 18 e máxima de 28 graus. No domingo deve chover o dia todo, o tempo fica mais fresco. A máxima à tarde só chega aos 23 graus. A instabilidade se afasta aqui da capital na segunda-feira. Teremos mínima de 18 de manhã e máxima de 25 graus à tarde. Prefeita de uma das maiores e mais ricas cidades do interior de São Paulo, Ribeirão Preto, Darcy Vera, do PSD, presa na segunda fase da Operação Sevandija. A Polícia Federal também prendeu outras 3 pessoas. Darcy Vera foi presa pela manhã em Ribeirão Preto pela Polícia Federal em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, o GAECO, órgão do Ministério Público Estadual. A Procuradoria-Geral de Justiça acusa a prefeita de corrupção passiva, peculato e associação criminosa. A denúncia sustenta que ela teria participado de um esquema de pagamento ilegal de honorários à advogada Maria Zueli Librandi, por meio de acordo homologado judicialmente com base em documentação falsa. A advogada era representante do Sindicato dos Servidores Municipais de Ribeirão Preto e havia entrado com ação contra a prefeitura pedindo reposição de perdas salariais do Plano Collor. Mas, para o GAECO, as duas partes fizeram um acordo para dividir o dinheiro da ação entre os envolvidos no esquema, incluindo o ex-secretário Marco Antônio dos Santos, chefe do Departamento de Água e Esgoto e da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Ribeirão Preto. A partir do momento em que o dinheiro chegava, era transferido, era pago da conta da prefeitura para a conta do escritório da ex-advogada do sindicato, ele era fracionado, ele era repartido entre muitas pessoas, parte das quais são os alvos desta segunda fase da operação. Após a quebra do sigilo fiscal da prefeita, foi constatada uma movimentação financeira incompatível com o rendimento bruto dela. Para a polícia, isso pode configurar a ocultação da sua fonte de recursos. Ela chegou aqui à sede da PF por volta das 2h30 da tarde, onde vai ficar presa preventivamente, ou seja, por tempo indeterminado. Darcy Vera também teve todos os bens bloqueados pela Justiça e foi afastada do cargo de prefeita. Outra que vai ficar presa aqui é a advogada Maria Zueli, que chegou pouco depois. Em nota, o vice-prefeito Marinho Sampaio, do PMDB, afirma que, seguindo as recomendações de seus advogados, pelos próximos 14 dias, quem vai responder pela administração municipal é o secretário de governo, Marcos Berzotti, caso Darcy Vera continue presa. Depois deste período, diz a nota, caberá à Câmara convocar o vice-prefeito para assumir o cargo. Está programado para domingo mais um protesto na Avenida Paulista a partir das 2 da tarde. A manifestação foi convocada pelos movimentos Vem Pra Rua e Brasil Livre pelas redes sociais. O ato vai ser em apoio à Operação Lava Jato e ao projeto original das 10 medidas contra a corrupção. Ao longo do ano aconteceram vários protestos. Um dos que mais reuniu participantes foi o do dia 13 de março, quando mais de 1,5 milhão de pessoas lotaram a Avenida Paulista para pedir o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Segundo o movimento Vem Pra Rua, ainda não há uma estimativa de público para este domingo, mas em todo o Brasil já há mais de 130 mil confirmados e mais de 1,5 milhão de convidados. Já o movimento Brasil Livre tem a expectativa de que haja até 15 mil participantes. O metrô confirmou que a operação será normal.
A Secretaria de Segurança Pública informou que a Polícia Militar vai acompanhar o ato para garantir o direito de livre expressão. Em reunião com os organizadores, foi definido que o protesto ficará restrito à Avenida Paulista e os carros de som devem ser desligados às 6 horas da tarde para facilitar a dispersão do público. Ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, diz que é contra o projeto que prevê crime de responsabilidade para juízes e promotores. A proposta foi aprovada na Câmara na quarta-feira, dentro do pacote de medidas anticorrupção. Entre as condutas que passariam a ser crime está a atuação dos magistrados com motivação político-partidária e a apresentação pelo Ministério Público de ação de improbidade administrativa contra agente público de maneira temerária. A emenda foi proposta pelo PDT com apoio de mais de 300 deputados. A aprovação teve forte repercussão no meio jurídico. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, disse que se pode tentar calar o juiz, mas não conseguirão calar a justiça. Os procuradores da Lava Jato ameaçaram renunciar se o Senado aprovar a medida. Com sinceridade, tenho absoluta certeza que o Congresso Nacional não vai aprovar nada que fira a independência funcional, a liberdade de interpretação dos membros do Ministério Público e dos magistrados. Até porque grandes decisões, eu diria para vocês, grandes decisões importantíssimas para o país já foram tomadas pelo Supremo Tribunal Federal por 6-5. Os 5 que votaram perderam. Eles podem ser responsabilizados também? A Ordem dos Advogados do Brasil pediu o afastamento imediato do presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB. O mandato dele termina em fevereiro. Ontem, o senador virou réu numa ação penal no Supremo Tribunal Federal. Renan Calheiros vai responder por peculato, que é o desvio de dinheiro público. A pena para esse crime vai de 2 a 12 anos de prisão. O senador é acusado pela Procuradoria-Geral da República de ter recebido propina da Mendes Júnior para apresentar emendas que beneficiariam a empreiteira. Em troca, ele teve despesas pessoais da jornalista Mônica Veloso, com quem teve uma filha, pagas pela empresa. Na época do escândalo, em 2007, Renan renunciou ao cargo de presidente do Senado para preservar o mandato. Ele alegou a venda de um rebanho de bois e empréstimos de uma locadora de veículos para justificar o dinheiro suficiente para pagar as despesas da filha. Mas o Ministério Público alega que o empréstimo foi fictício e as notas fiscais apresentadas eram falsas. 8 ministros votaram para que Renan virasse réu. No entanto, o Supremo não acolheu as denúncias de falsidade ideológica e de uso de documento público falso. Para o relator do caso, ministro Edson Fachin, os crimes prescreveram. Apenas os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes foram contra a abertura da ação penal. É a primeira vez que o senador vira réu no Supremo. Para o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, o senador perdeu as condições de comandar o parlamento. A nota diz ainda que não se trata de fazer juízo de valor quanto à culpa de Renan, uma vez que o processo que o investiga não está concluído. Trata-se de zelo pelas instituições da República. E mesmo o STF aceitando denúncia contra Renan, o senador não precisa deixar a presidência do Senado e nem se licenciar. Ele não sai da linha sucessória da presidência da República porque o Supremo ainda não concluiu o julgamento dessa situação. A maioria já foi formada pela proibição. No entanto, o ministro Dias Toffoli pediu vistas. Não há data para que o tema volte a julgamento. Hoje, em frente à residência oficial da presidência do Senado, um grupo fez um ato contra Renan. Os manifestantes estavam com vassouras e também pediam o afastamento de Renan do comando do Senado. Além dessa ação penal, Renan Calheiros é alvo de outros 11 inquéritos no Supremo, inclusive relacionados à Lava Jato e a Zelotes. Depois de evento do Dia Nacional de Combate ao Mosquito da Dengue, o presidente Michel Temer se irrita ao ser questionado sobre o pacote anticorrupção. Temer se recusou a comentar a tentativa do Senado de aprovar o requerimento de urgência para votar as medidas anticorrupção. Ao ser questionado, Temer se mostrou irritado e disse que estava no evento para falar sobre Zika. Hoje, o presidente participou de videoconferências com os governadores do Rio Grande do Sul e de Roraima e representantes do Rio de Janeiro, Goiás e Rio Grande do Norte sobre ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Num rápido pronunciamento, Temer convocou a população a se engajar.
é uma campanha importante que não tem grandes dificuldades, porque basta que cada criança da escola, cada adulto chegando em casa ou no seu trabalho, verifique se não há ali água empoçada, né? Direto de Brasília, Josias de Souza fala agora sobre a situação de Renan Calheiros. Ser ministro do Supremo Tribunal Federal é muito bom. O salário é alto, o gabinete é amplo, as férias são dobradas e o poder pode ser usado para enxotar Renan Calheiros do comando do Senado Federal, o que deve ser muito bom, deve proporcionar uma sensação muito agradável. Por maioria de 6 votos, o Supremo já decidiu que um réu não pode ocupar cargos na linha de sucessão da presidência da República. Mas esse veredito não pôde ser proclamado porque o ministro Dias Toffoli pediu vista do processo. Ele alega que precisa estudar melhor a matéria. E Renan Calheiros, que acaba de virar réu, pode continuar dirigindo o Senado e o Congresso Nacional. No instante em que se aproxima o Natal, Dias Toffoli oferece a Renan Calheiros um presente antecipado. Em 2 semanas começa o recesso parlamentar. Os congressistas vão para os seus estados e só voltarão a Brasília em fevereiro, quando será eleito um novo presidente para o Senado Federal. E o réu Renan pode continuar o seu mandato, concluir o mandato, sem ser importunado. Toffoli parece acreditar que o clima de oba-oba que caracteriza esse período do ano fará desaparecer o mau humor que transformou o brasileiro num chato, que já não convive muito bem com esse tipo de disfarçatez. Os colegas de Dias Toffoli deveriam chamá-lo para uma conversa. É a respeitabilidade do Supremo Tribunal Federal que está em jogo. Enquanto o ministro mantiver na gaveta o processo que segura Renan Calheiros na cadeira, os glúteos da Suprema Corte estarão expostos na vitrine. No mais, convém rezar pela saúde de Michel Temer e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Você talvez considere que a dupla não vale nada, mas se os dois faltarem, o presidente da República será Renan Calheiros. Boa noite. A ex-presidente Dilma Rousseff toma posse como presidente do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo. Dilma foi convidada a assumir o cargo pelo presidente do PT, Rui Falcão. O Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo é formado por 25 pessoas indicadas pelo Diretório Nacional do PT com mandato de 4 anos. Em sua posse, Dilma falou sobre a Lava Jato, ocupação de escolas e corrupção. E ainda hoje, Dilma e Lula viajam para Cuba para participar do funeral de Fidel Castro. Eles voltam ao Brasil na segunda-feira. A Polícia Federal indiciou o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, a mulher dele, Adriana Anselmo, e outras 14 pessoas investigadas na Operação Calicut. Eles foram indiciados por corrupção passiva e ativa, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Neste inquérito, Sérgio Cabral é investigado pelo recebimento de propinas de obras do PAC e da reforma do Maracanã. Cabral foi preso em novembro e está em Bangu. O ex-tesoureiro do PP, João Cláudio Genu, foi condenado a 8 anos de prisão na Lava Jato pelos crimes de corrupção passiva e associação criminosa. Ele era beneficiário e um dos articuladores do esquema de desvio de dinheiro da Petrobras, recebendo um percentual fixo da propina recolhida pelo PP a partir de contratos da estatal. Genu foi preso em maio em uma das fases da Lava Jato. Ele está detido na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Genu, que já havia sido condenado no mensalão petista, pode recorrer da decisão do juiz Sérgio Moro. O jornal colombiano El Tiempo diz que a empresa Lamia, que operava o avião que caiu com a delegação da Chapecoense, informou errado as autoridades colombianas ter partido da cidade de Cobija, na Bolívia, e não de Santa Cruz de la Sierra. Cobija fica no extremo norte da Bolívia, a mais de 900 quilômetros de Santa Cruz de la Sierra, portanto, bem mais perto do destino do voo, que era a cidade de Medellín, na Colômbia. A informação foi dada ao jornal colombiano pelo secretário de Segurança Aeronáutica Civil da Colômbia, Fred Bonilla. Era justamente em Cobija que o plano de voo da Lamia previa que o piloto parasse para abastecer, o que não aconteceu. Segundo Bonilla, o trajeto mais curto constava na solicitação de permissão para pousar na Colômbia, documento que teria sido certificado pelas autoridades bolivianas. Hoje, o presidente da Bolívia, Evo Morales, ordenou uma investigação severa sobre o caso. O governo afastou os 2 principais nomes da aviação civil boliviana, o diretor da Agência Nacional de Aviação e o diretor da Agência de Serviços Aeroportuários e Navegação Aérea. Eles devem ficar afastados até o fim das investigações.
Ontem, já tinha sido afastada a funcionária que disse ter alertado o despachante da Lamia de que o combustível era insuficiente. Segundo ela, ele respondeu que o avião voaria mais rápido e que, por isso, não alteraria o plano de voo. O funcionário da companhia morreu na tragédia. Já a controladora de voo de Medellín, que autorizou que um avião da Viva Colômbia pousasse antes que a aeronave que levava a delegação da Chapecoense, divulgou uma carta de desabafo. No texto, ela diz que está sofrendo ameaças e que fez o humanamente possível e o tecnicamente obrigatório para preservar as vidas de todos os passageiros. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, confirmou que membros da Agência Nacional da Aviação Civil Brasileira, a ANAC, vão acompanhar a investigação. Está tudo pronto na Arena Condá, em Chapecó, para o velório coletivo das vítimas do acidente aéreo de Medellín, na Colômbia. Pelo menos 100 mil pessoas são esperadas para a despedida aos atletas da Chapecoense. A direção do clube informou que 20 mil pessoas terão acesso às arquibancadas. A maioria dos torcedores terá que acompanhar a cerimônia por meio de telões instalados fora do estádio. A repatriação dos corpos das 71 vítimas do acidente aéreo de Medellín começou na tarde de hoje. As primeiras vítimas liberadas foram os comissários e agentes de voo da Bolívia e da Venezuela, que seguiram em cortejo até o aeroporto de Rio Negro, a 45 quilômetros de Medellín. Os corpos dos atletas e dirigentes da Chapecoense vão ser transportados por 3 aviões Hércules da Força Aérea Brasileira, que saíram de Manaus em direção a Medellín. Os aviões vão trazer para o Brasil 56 corpos, a maioria de jogadores, dirigentes e convidados da Chapecoense que estavam no voo da Lamia. Os caixões devem chegar ao Brasil no começo da manhã de amanhã. Uma cerimônia vai ser feita no aeroporto de Chapecó, com a presença do presidente Michel Temer. Parentes das vítimas não gostaram do pedido do governo brasileiro para que fossem ao aeroporto participar da recepção das vítimas ao lado do presidente. Te coloca no lugar de nós. Todos os nossos filhos vão estar sendo velados. Nós vamos lá cumprimentar o presidente. Oi, presidente, muito obrigado por o senhor estar aqui no aeroporto nos recebendo. Ah, por favor, né? Eu acho, assim, um desrespeito muito grande a essas pessoas, né? Se ele quiser, ele vem aqui, né? Porque a pessoa importante hoje aqui somos nós e os nossos filhos que morreram. E eu tenho certeza que o povo não vai vaiar ele, o povo não vai, ao contrário, o povo vai admirar ele. Pelo menos 19 jogadores e 5 dirigentes da Chapecoense vão ser velados na sede do clube, para onde os corpos devem seguir em carro aberto dos bombeiros, passando pelas principais ruas da cidade. Os caixões dos jornalistas brasileiros da TV Globo e da RBS vêm por voo fretado. Em Chapecó, os bombeiros esperam que pelo menos 100 mil pessoas participem do velório coletivo na Arena Condá, que tem capacidade para apenas 20 mil pessoas. A primeira hora do velório vai ser reservada só para a família e amigos das vítimas. São cerca de 2.500 pessoas que vão ter acesso ao gramado e podem chegar mais perto dos caixões. Depois da cerimônia fechada, é que os portões do estádio vão ser abertos para visitação pública e despedida dos moradores da cidade. A Prefeitura de Chapecó vai fazer um revezamento para que o maior número possível de pessoas possa se despedir dos jogadores. Pelo menos 1.000 jornalistas de todos os continentes foram cadastrados pelo clube para fazer a cobertura do velório. E agora vamos com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Celso, o que você achou dessa decisão do presidente da República, Michel Temer, não ir ao estádio onde os corpos vão ser velados, mas pedir que as famílias fossem ao aeroporto? De uma insensibilidade, de uma falta de respeito gigantescos. Pode até ser uma questão protocolar, né? Quando você tem o traslado de corpo de fora do país chegando aqui, uma comissão brasileira receber. Se tivesse realmente... A sensação que se tem é que são apenas números, é só cumprindo um protocolo. Se existe realmente uma solidariedade com a dor dos familiares, com a dor do povo de Chapecó, o presidente que fosse até o estádio acompanhar o velório, como aconteceu mas no estádio do Atlético Nacional, quando estava lá o ministro Serra, também uma questão protocolar, mas estava ali presente. Quer dizer, agora fazer com que as famílias vão até o aeroporto recepcionar os corpos, que é um momento de muita dor, porque o presidente está lá, não convence essa história protocolar, sem dúvida alguma, de um desrespeito grotesco. A Estela Gontijo tem outras informações.
Sim, Gamberini, melhorou o estado de saúde dos 4 brasileiros que sobreviveram na queda do avião da Chapecoense. Alguns atletas começaram hoje a ter contato com as famílias. Segundo informações do Departamento Médico da Chapecoense, os 4 sobreviventes brasileiros do acidente em Medellín têm estado de saúde estável, sem risco de vida. O lateral Alan Ruschel ainda inspira cuidados depois de ter sido submetido a uma cirurgia na coluna vertebral, mas está consciente. O atleta tem os movimentos normais e fez o primeiro contato com a família hoje de manhã. Com trauma no tórax e fratura na perna, o jornalista Rafael Renzel tem estado delicado, mas com perspectivas muito positivas de recuperação, porque o pulmão dele apresentou melhora nas lesões exteriores. De acordo com os médicos, o goleiro Jackson Follman, que teve uma das pernas amputadas na altura do joelho, é o que inspira mais atenção. O último a ser resgatado com vida, o zagueiro Neto, é considerado clinicamente bem e tem boas perspectivas de melhora, segundo o boletim médico. Pelos planos da CBF, até o domingo, os 4 devem ser transferidos para o Hospital San Vicente, perto de Medellín, para que possam ter o tratamento juntos. Os comissários de voo bolivianos, que também sobreviveram à queda do avião da Lamia, passam bem. E foi divulgado hoje pela polícia de Antioquia, na Colômbia, um vídeo que mostra o resgate do boliviano técnico de avião Erwin Tumiri, um dos sobreviventes. Nas imagens, é possível ver Erwin já vestido com uma capa protetora colocada pela polícia. Ele diz que sente dor nos braços e na coluna e pergunta insistentemente pelos colegas. Alex! Ángel! David! Depois, um policial pede que ele se acalme e não grite para não se desgastar. Não te desgaste, não te desgaste, não te desgaste. Todos os colegas chamados por Tumiri no vídeo eram tripulantes que morreram no acidente. Por fim, chorando, ele se lamenta. Minha tripulação. Mi tripulação. Não, tranquilo, tranquilo, técnico que... O policial tenta acalmá-lo, dizendo: não se preocupe, porque estamos aqui para te ajudar e aos seus amigos também. Duro, hein? Situação muito, muito triste. E essa dor vai permanecer por muito tempo, sem dúvida alguma. Pena que a gente vai falar num assunto agora que no futebol brasileiro essa insensibilidade seja muito grande ainda. Pois é. O que o Celso está se referindo é o que um dia depois do elenco do Inter pedir para não jogar a última rodada do Brasileirão, em solidariedade aos atletas mortos da Chapecoense, o meia Alex voltou a falar com a imprensa para afastar o que ele chamou de mal-entendido. A atitude de ontem pegou muito mal entre outros atletas e dirigentes esportivos, já que o Inter tem 90% de chance de ser rebaixado, né, Celso? Pois é, hoje, antes do treino no Beira-Rio, Alex se dirigiu aos repórteres e afirmou que, caso não haja a última rodada e o campeonato seja encerrado, aceitariam o rebaixamento. O jogador negou que os atletas teriam sido orientados pela direção do clube para tomar a atitude anterior e reforçou que a decisão foi feita em comum acordo entre o elenco. Mas não caiu nada bem, Gamberini, absolutamente nada bem. Primeiro foi o ex-presidente Fernando Carvalho, o dirigente de futebol, dizendo, reclamando do adiamento da rodada, porque o Inter tem a sua tragédia particular. Aí depois aparece o presidente no outro dia sugerindo que não tenha a última rodada, que o campeonato fique em aberto. Poxa vida. Feio, né? O Inter está desesperado. Isso soa um desespero de um oportunismo nojento. Sabe, enquanto a gente viu lá... que ele estava vivendo a sua própria tragédia, né? Isso o Fernando Carvalho, e depois voltou atrás, pediu desculpas, disse que foi infeliz. Mas são posturas, e apesar de todo o luto, hoje foi a primeira vez que o Internacional fez qualquer manifestação pública de apoio, de solidariedade ao time de Chapecó. Desde então, apesar de toda a tragédia, estava preocupado em entrar com ação no STJD, reclamar do adiamento da rodada, depois pedir para que a rodada não aconteça. É o desespero batendo na porta porque o Internacional está prestes a cair para a segunda divisão. Muito feio. Tá bom. Tá bom? Obrigado, Celso. Uma boa noite, até segunda-feira. Bom fim de semana para você também. Obrigado. Estela. E a Justiça colombiana ainda precisa dar o aval sobre os termos do acordo de paz firmado pelo governo e as Farc. O texto já foi aprovado pelo Congresso. No entanto, guerrilheiros e governo ainda estão divergindo sobre algumas questões, como o dia D, que é a data para a entrega das armas por parte das Farc. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natália. A Colômbia deixou de ser um país qualquer para nós brasileiros.
Os colombianos demonstraram uma generosidade maravilhosa depois do acidente do avião da Chapecoense. Mas enquanto isso, na mesma Colômbia, chegava ao fim a guerrilha desencadeada há 52 anos pela FARC. Um resumo. Anteontem, quarta-feira, o Congresso aprovou em Bogotá a segunda versão do acordo de paz com os guerrilheiros. A primeira versão foi derrotada no plebiscito em outubro, por uma margem minúscula de 60 mil votos. O acordo foi então mudado para entrar em vigor. Existem dois personagens por detrás dessa pacificação da Colômbia. O principal é o presidente da República, Juan Manuel Santos, que ganhou este ano o Prêmio Nobel da Paz por causa desse esforço de conciliação. O segundo personagem é o ex-presidente Álvaro Uribe, que se opõe ao acordo com a guerrilha e acusa o governo de ter sido frouxo nas negociações. Santos e Uribe são dois políticos liberais. Não existe nessa história confronto entre direita e esquerda. O plano de paz votado pelo Congresso oferece, na opinião de Santos, a única paz possível. Os 8 mil guerrilheiros, a partir deste domingo, começam a se dirigir às chamadas zonas de transição. Entregarão armas e munição na presença de observadores da ONU. O presidente aceitou que a ideia de transformar a guerrilha num partido político. Os guerrilheiros poderão disputar eleições. Mas Álvaro Uribe acha que é um absurdo. Ele diz que antes de qualquer anistia, as lideranças da guerrilha deveriam cumprir penas de prisão por toda a barbaridade que cometeram. Outra questão delicada foi o narcotráfico. As Farc recorreram a ele sem a mínima vergonha para financiar a guerrilha. Uribe queria a prisão para os guerrilheiros que se envolveram com a cocaína, mas agora a paz já está encaminhada. Foi um longo pesadelo. E nesse meio século, 220 mil pessoas morreram dos dois lados. Tomara que agora tudo isso se vire coisa do passado. É assim que o mundo gira. Boa noite. Aqui no Brasil, uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE mostra que aumentou em 2015 o número dos jovens que não trabalham nem estudam. O que mais chama a atenção na pesquisa é o percentual de pessoas que não trabalham nem estudam. O índice subiu de 20% em 2014 para 22% em 2015. Já a proporção dos homens nessa situação subiu de 11% em 2005 para 15% em 2015. Segundo o IBGE, a proporção de mulheres que não trabalham nem estudam é de 29%. O estudo apontou que os cuidados com a casa e os filhos ainda dificultam o acesso das mulheres ao mercado de trabalho. E os brasileiros de 18 a 24 anos são o grupo com maior incidência entre os jovens que não trabalham nem estudam, com 27%. Além dos jovens que nem trabalham nem estudam, como vimos na reportagem, outros dados chamaram a atenção dos pesquisadores. O número de idosos que dependem da Previdência Social, sempre inferior a 10%, saltou para mais de 14% no ano passado. A pesquisa do IBGE estudou os indicadores entre os anos de 2005 e 2015. E um dado chamou a atenção dos pesquisadores. A população idosa cresceu no Brasil acima da média mundial, saindo de 9,8% para 14,3%. A análise destacou ainda que 75,6% das pessoas com 60 anos ou mais são aposentados ou pensionistas. Já o crescimento econômico do Brasil na última década não se refletiu em igualdade no mercado de trabalho. As mulheres brasileiras continuam trabalhando 5 horas a mais que os homens, em média, e recebendo menos. A renda equivale a 76% da renda dos homens. Outro dado alarmante é que aumentou o número de pessoas que vivem na pobreza extrema, com renda de até 1/4 do salário mínimo per capita, ou cerca de R$ 220. Esse grupo saltou de 8% em 2014 para 9,2% em 2015. Esse movimento reverteu a tendência de queda do número de pessoas que vivem na pobreza extrema no Brasil. O primeiro shopping center do Brasil e da América Latina está completando 50 anos. Inspirado na tendência americana dos grandes centros de compra, o Shopping Iguatemi alterou os hábitos do paulistano quando foi inaugurado e continua sendo um caso de sucesso. Por isso, o Iguatemi é um lugar que é cara de São Paulo. Faz tanto tempo que os shopping centers existem que fica difícil imaginar as compras de final de ano sem aquele passeio pelas vitrines.
Para mim, o shopping é a extensão da minha casa. Tudo que eu preciso, eu venho para cá. Todas as marcas que a gente compra e utiliza estão reunidas num lugar só. Conforto, praticidade e variedade, tudo em um mesmo lugar. Um conceito em prática por aqui há 50 anos. A história começa em 27 de novembro de 1966, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, com a inauguração do Shopping Iguatemi, na capital paulista, o primeiro do Brasil e da América Latina. A atração mudou a cultura dos consumidores, que só dispunham das lojas de rua. Nesse momento, a Rua Augusta, no bairro dos Jardins, era o principal ponto de prestígio do comércio de luxo e da elite paulistana. O shopping foi erguido num terreno onde havia uma chácara da família Matarazzo, que dominava a indústria brasileira. Foi nessa época em que abriram as 72 lojas do centro de compras. Esta aqui é uma das mais antigas, tem mais de 40 anos. O Gustavo foi quem comprou o estabelecimento da família dos primeiros proprietários há 3 anos. Hoje ele tenta inovar o serviço sem perder a tradição. Começou com a geração dos pais, agora já está com a geração dos filhos e muitas vezes até netos estão vindo aqui e falam: nossa, minha avó já comprava aqui nessa loja há 50 anos. O relógio d'água no saguão principal do espaço também guarda a memória do Iguatemi. A peça, criada pelo artista francês Bernard Gitton, está aqui desde 1982. Só existem 4 como esse no mundo. Na década de 80, o shopping começou a se expandir. O prédio cresceu verticalmente para acomodar mais lojas. Os shopping centers se espalharam pela cidade com o tempo. Hoje são 53 na capital paulista e 178 no estado de São Paulo. Pode até ficar a impressão de que deixaram de ser novidade, mas quem trabalha nesse ramo há anos sabe que para surpreender o cliente tem que saber se reinventar. Eu acho que não tem poção mágica, acho que tem muito trabalho, mas muito trabalho mesmo, entender o consumidor constantemente. O que ele quer hoje não é o que ele vai querer daqui 6 meses ou daqui 2 anos. Afinal, o cliente tem sempre razão, como a Amanda, que vem aqui ao shopping quase todos os dias há 8 anos. Muita coisa mudou, muita loja veio nova, lojas que a gente antigamente só tinha no Oscar Freire, hoje tem aqui. Então aqui facilitou a vida de todo mundo. Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é André Matarazzo, vereador pelo PSD de São Paulo. Muito obrigado por estar conosco aqui no Jornal da Gazeta. Muito obrigado, Rodolfo, pelo convite. Obrigado aos ouvintes ou espectadores da TV Gazeta. Andréia, quando você era candidato à Prefeitura de São Paulo, você disse que o candidato João Dória era uma piada pronta. Como é que você analisa o secretariado que ele escolheu para a Prefeitura de São Paulo? Olha, Rodolfo, tem nomes bons, tem nomes interessantes. Te dou até alguns exemplos. O Sérgio Aveleda, que está em transportes, é um nome interessante, até participou do meu programa de governo. O André Sturm, que trabalhou comigo na Secretaria de Cultura, o secretário de Cultura, ótimo cara. Eu até disse outro dia que eu jamais imaginei fazer isso, mas até dava os parabéns para o prefeito pela escolha. O Alexandre Schneider... Chegou a dar os parabéns? O Alexandre Schneider, não, dei através da imprensa. Tá. E a Patrícia Bezerra, nos direitos humanos, que foi vereadora comigo, muito focada nisso. O marido dela, o Carlos Alberto Bezerra, é até o autor da lei do trabalho escravo aqui em São Paulo. Então, esses nomes, eu diria que são bem escolhidos. E os outros? Vamos ver. Eu acho que aí vamos ver durante a gestão, né? Também tem que dar chance às pessoas a mostrarem aquilo que vieram, né? Obviamente, uma prefeitura que está numa situação bastante difícil, que no primeiro ano vai parecer que as coisas melhoraram, até porque está tão ruim, né, o Gamberini? A cidade está tão abandonada que qualquer varrida que você der, ela muda de cara, né? Mas eu acho que o prefeito ganhou a eleição. Então a gente tem que torcer para que vá bem. Afinal, quem gosta da cidade de São Paulo só pode torcer para que São Paulo vá muito bem.
O seu partido, o PSD, hoje sofreu um choque importante, né, com a prisão da prefeita Darcy Vera lá em Ribeirão Preto. Pois é, a Darcy Vera, eu até não acompanhei muito de perto, mas ela vinha já tendo alguns problemas. Agora tem que se apurar, né? É importante que se apure efetivamente o que aconteceu. Eu vi, foi hoje à tarde, né? Hoje de manhã. Hoje de manhã. E ver o que aconteceu. Eu acho que, infelizmente, o cenário político, ele está muito turbulento, né? E, por outro lado, o lado bom disso é que nós estamos vendo as coisas serem esclarecidas. Eu acredito que isso fará uma mudança drástica na política, o que fatalmente será muito bom para o Brasil. Você que estava no Legislativo Municipal aqui, como é que você viu essa decisão da Câmara e posteriormente do Senado de quase seguir a Câmara e aprovar um pacote das 10 medidas anticorrupção, mas fazendo mudanças que quase viraram o pacote do avesso? Eu acho que alguns pontos, acho que discutir é importante, não é? Porque chegaram lá também, chega num lugar 10 medidas, você tem que aprovar as 10 medidas. Então. Eu acho que fizeram discussões importantes, algumas alterações foram boas, outras foram ruins e desnecessárias. Por exemplo, toda essa questão com relação ao judiciário, a discussão de penalização do judiciário, o momento é absolutamente inoportuno, né? Eu acho que sempre você tem que sentir o momento que você está vendo as coisas como elas estão, até para que a sociedade possa compreender as coisas do seu real sentido. O que foi feito dá a entender diversas versões, né? Pois é, eles então, um erro, acho um erro e mostra muito a dissintonia que existe hoje entre a classe política, de Brasília principalmente, e a sociedade. Eu vejo isso, Rodolfo, e senti muito isso com os vereadores. Mesmo os vereadores do PT aqui em São Paulo, você vê que a cabeça deles é completamente diferente do PT que estava em Brasília. Por quê? Porque eles estão lá diretamente ligados ao dia a dia do cidadão, né? Então, a emergência dele, ou a visão dele, o trabalho dele, acaba sendo focado naquilo que o cidadão demanda. E o cidadão mantém nós, os políticos, alertas às suas necessidades. Nós estamos lá para isso, né? Quer dizer, quem é eleito está lá para representar e para cumprir um papel que as pessoas esperam dele. Andréa, você saiu do PSDB e foi para o PSD quando acusando a pressão do governador Geraldo Alckmin no encaminhamento da candidatura de João Dória. Como é que vai ser a candidatura do PSDB em 2018? Você é um homem ligado ao ministro Serra. Você é um homem desse grupo político. Sou. Serra é um dos potenciais candidatos. Como é que vai ser essa sucessão dentro do partido? Você acha que dá para alguém pensar em 18, com o atual cenário que nós estamos agora, no dia 2 de dezembro de 2016, olha quanta coisa que está para acontecer. Mas teremos eleição em 18. Teremos eleição, mas antes da eleição, nós temos que resolver um problema econômico gravíssimo do país. Eu acho que essa é o principal foco que as pessoas têm que ter e que às vezes a gente percebe que está todo mundo tão focado na questão da corrupção, das medidas, daquilo que o Congresso está fazendo e outras coisas, e não estamos focados em fazer o país andar, em estancar esse desemprego que é dramático para o país. Então as duas coisas têm que andar em paralelo, você não precisa pôr em fila e nem parar uma e parar a outra. Ao mesmo tempo, vamos ver como é que se comportam, tem todas essas apurações, tem essas delações premiadas. A delação da Odebrecht isso daí, pega então, ver, de A a Z, né? Ver qual é o resultado disso daí. O que é importante todo mundo ficar observando é também não colocar toda a classe política no mesmo saco, né? Porque você corre o risco aí, sem separar o joio do trigo, jogar tudo fora. Mas todos os partidos, pelo menos, praticamente todos. Eu não sei, eu acho que a gente tem que ver, mas e acho que também dentro dos partidos tem pessoas e pessoas, políticos e políticos. O que tem acontecido, que eu vejo com uma certa tristeza, muito o que aconteceu na Itália. A Itália paga um preço gravíssimo, o que antecedeu a pela operação, e não foi pela operação Mãos Limpas, e sim pela divulgação de como se
todo mundo fosse igual. Houve uma dizimação da classe política. Hoje, você vê a Itália com 2 blocos controlando o Congresso. Ainda o do Berlusconi, que surgiu dizendo a classe política não vale nada, quem vale são os empreendedores, etc. E do Beppe Grillo, que é um comediante. É um palhaço. Tá fazendo, quer dizer, onde estão os políticos? No fundo, a Itália é o berço da democracia. Então, ou seja, por quê? Porque depois de 25 anos, o cidadão italiano continua muito descrente com a classe política. E nós não podemos deixar isso acontecer. Você tem políticos sérios, o país, a democracia pressupõe a classe política, e o que a gente tem visto, isso é o lado bom, é que muito jovem hoje interessado em fazer política, mas a política decente, a política direita. Tá bem, André. Agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Olha, Rodolfo, eu que agradeço e parabéns a vocês pelos trabalhos que vocês têm feito numa emissora que é a cara da nossa cidade. Obrigado. Obrigado, bom fim de semana. Obrigado a vocês. Estela. Os países fundadores do Mercosul suspendem oficialmente a Venezuela do bloco, mas Caracas não reconhece a suspensão e diz que vai continuar participando das reuniões. Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, os fundadores do Mercosul, mandaram um comunicado de suspensão para a Venezuela depois que terminou o prazo de 4 anos, já prorrogado, para que o país cumprisse as normas e os acordos de adesão ao bloco. O governo de Nicolás Maduro deixou de cumprir parte dos compromissos, especialmente nas questões econômicas. A Venezuela fica suspensa das reuniões do bloco, mas a medida não tem efeito sobre o comércio. A chanceler Delcy Rodrigues disse que a suspensão é uma farsa e que a Venezuela vai continuar participando das reuniões. A produção industrial brasileira caiu 1,1% em outubro na comparação com o mês anterior. Os dados divulgados hoje pelo IBGE mostram que esse é o pior resultado para o mês desde 2013. Em relação a outubro do ano passado, a indústria registrou recuo de 7,3%. Este é o 32º mês negativo na comparação anual. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A crise política se casou com o pânico econômico e está produzindo monstros. Os donos do dinheiro, o chamado mercado, passam a ter mais dúvidas de que mudanças econômicas serão aprovadas no Congresso. Sem mudanças econômicas, reformas, sejam quais forem, a crise tende a piorar. A baderna no Congresso e o conflito de legislativo e judiciário estão causando nojo e revolta popular. Essa indignação pode levar o povo para a rua de novo. O povo na rua pode ter vários efeitos, até o de fazer com que essa gente em Brasília pare de arrebentar o país. Mas pode criar mais dúvidas sobre a duração do governo Temer. A mera ameaça de que possa haver outra troca de presidente pode paralisar as decisões necessárias para colocar a economia pelo menos no caminho da recuperação. Piora a crise política, piora a crise econômica. Até os juros sobem por causa disso. No desespero, políticos de Temer e mesmo a elite econômica cobram ou fritam o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que por ora parece mais frágil, o que também dificulta a mudança econômica. Não há ninguém ou grupo que ponha ordem nessa bagunça que deve produzir apenas mais bagunça. De onde vem esse tumulto? A gente sabe. No governo, os principais assessores, ministros de Temer, caem devido a acusações de corrupção ou estão ameaçados de queda. No Congresso, mais ou menos 1/4 deles quer fugir da polícia e da justiça votando medidas para se salvar. Parte do judiciário e do Ministério Público se acha santa acima de qualquer suspeita e quer impor decisões ao Congresso. Difícil lembrar de um tempo de lideranças tão pequenas, irresponsáveis ou coisa pior. Na economia, a recuperação demora. Há apenas despiora lentíssima que vai ficando ainda mais lerda com a baderna política. Por ora, apenas uma queda de juros pode ajudar a acelerar a recuperação. Está difícil de ver a saída, por enquanto, num país em que a pobreza aumenta. Neste país, como soubemos hoje, em que 1 de cada 4 jovens maior de 18 anos nem estuda, nem trabalha, não tem vida e nessa situação nem terá. Boa noite. A seguir, a montagem do governo Trump. O presidente eleito dos Estados Unidos anuncia o seu secretário de defesa. O apelido dele é Cachorro Louco. A Fundação Bradesco trabalha para formar cidadãos completos, inspirados pelo conhecimento e pela troca de experiências.
levando educação e oportunidades a todos, desde cedo, porque todo final feliz merece um começo feliz. Fundação Bradesco, há 60 anos, usando o poder da educação para transformar vidas. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Se a gente fizer um exame na saúde de São Paulo, vai ver que ela está melhorando. Tem mutirão da catarata em todo o estado até dezembro deste ano. Eu faço mamografia de graça e sem pedido médico. A primeira vacina gratuita contra a dengue já está em fase de teste. E para contar essas notícias, ninguém melhor do que a gente, que vive tudo isso no nosso dia a dia. Investimento é bom quando é bom para você. Investimentos na saúde. Bom para você, bom para São Paulo. Governo do Estado. Atenção, foi decretado. Ninguém pode ficar sem presente. Super Natal Veste Casa. Manta estampada casal de R$ 39,99 por apenas R$ 16,99. É isso mesmo. Manta casal só R$ 16,99 cada. Lençol casal com ou sem elástico por apenas R$ 9,99. Super Natal Veste Casa. Lençol casal só R$ 9,99 cada. Toalha de banho por apenas R$ 9,99. É isso mesmo. Toalha de banho R$ 9,99 cada. É amanhã na Veste Casa. Dia 18. Os maiores craques do futebol brasileiro se encontram no 13º Troféu Mesa Redonda. Confira todos os detalhes desta grande premiação, com a presença de convidados muito especiais. Dia 18, 9h30 da noite. É hora de descobrir os melhores do ano. E o vencedor é? No 13º Troféu Mesa Redonda. O desemprego nos Estados Unidos cai para o menor nível em mais de 9 anos. O Departamento de Trabalho informou que os Estados Unidos criaram 188 mil vagas fora do setor agrícola no mês passado. A taxa de desemprego caiu 0,3 ponto percentual para 4,6%. O relatório veio na sequência de dados recentes que mostram que a economia cresceu num ritmo acelerado no terceiro trimestre. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o nome do seu secretário de defesa. O apelido delicado dele é Cachorro Louco. O general reformado James Mattis é um estrategista militar experiente. Ele foi chefe do Comando Central do Exército entre 2010 e 2013. Ele é considerado um militar ortodoxo, linha dura e contrário ao acordo nuclear com o Irã. Mattis precisa de autorização do Congresso para ser nomeado secretário de Defesa. E agora vamos ao comentário de cultura com o César Diop. Uma combinação de música clássica e teatro norteia a montagem Jaqueline, que estreia hoje no Sesc Consolação. O texto e a direção são de Rafael Gomes. A peça-concerto foi escrita e é encenada sobre o concerto para violoncelo e orquestra do inglês Edward Elgar. A obra ficou atrelada à personagem principal do espetáculo, a violoncelista britânica Jacqueline du Pré, um talento genial abatido pela esclerose múltipla. E o violino é o destaque da apresentação desta semana da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Com direção de Celso Antunes e solo da alemã Caroline Wittmann, a OSESP apresenta o Concerto para Violino de Alban Berg.
Stravinsky e Rachmaninoff completam o programa, hoje à noite e amanhã à tarde na Sala São Paulo. O Itaú Cultural convida a revisitar os anos 80 e está apresentando a exposição Varela Upload, o repórter da ficção, sobre o personagem Ernesto Varela, que consagrou o multimídia Marcelo Taz. Fizeram história suas perguntas ácidas e diretas a personalidades então intocáveis, especialmente da política nacional, numa época em que o Brasil redescobria a democracia. A mostra resgata as entrevistas gravadas nos anos 80, que somam cerca de 80 audiovisuais, mais cadernos de anotações com detalhes de viagens e de pautas, acessórios usados por Varela e fotos de bastidores, além da câmera da produtora Olhar Eletrônico, que era manipulada pelo hoje badalado cineasta Fernando Meirelles, fazendo as vezes do câmera Valdeci. Divertido, bom lembrar. Boa noite. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite, bom fim de semana e até segunda. O Unifom recebe o canoísta paralímpico Fernando Rufino no Todo Seu, hoje, 10h30 da noite.